Sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga, e hoje iremos falar sobre a aceitação dos filhos atípicos. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o conteúdo, dá um pulinho no meu Instagram. Quem foi a mulher que quando era menina, quando era criança, nunca brincou de boneca? Nunca imaginou como seria o filho, a filha? E sempre como imaginávamos, creio eu, que imaginavam nossos filhos bonitinhos, perfeitos, né? Como aquelas bonecas que tinham antigamente. Atualmente vem até umas bonecas, né? Negras, umas bonecas diferentes, ruiva, mas naquela época era sempre a mesma boneca. Atualmente, quando a mulher fica grávida, o que é que ela pensa? Quando pensou em ficar grávida, a cor do quarto vai ser menino ou menina, o nome, na escola que vai colocar e tudo que vê acha lindo e aquele sonho. Ou seja, a mulher não fica só grávida fisicamente, fica grávida emocionalmente também. Quando nós vamos criando expectativas de como é que vai ser essa criança. Não é errado desejarmos, né, pensarmos no melhor para os nossos filhos, mas dentro da psicologia, né, trabalhamos que criar muitas expectativas pode não ser saudável. E o que acontece quando criamos muitas expectativas? Há uma grande probabilidade de ficarmos frustrados e decepcionados e, consequentemente, podemos até desenvolver uma depressão. Quando a mãe fica grávida, ela cria, né, expectativas daquele bebê perfeito, do bebê normal. E quando isso não acontece, há uma grande probabilidade dela enfrentar uma situação que nós costumamos dizer que é o luto do filho perfeito, o luto do filho normal. E essa fase de luto é muito semelhante à fase mesmo é o mesmo sentimento que nós temos quando perdemos um ente querido. Ou seja, a primeira fase é a negação. Quando eu trabalhava em escola, né, eu via muitas mães que não aceitavam, né, que o filho era diferente, estava percebendo aquele comportamento. Mãe, dá uma observada, leva no médico. Olha, ele tá assim e tal. Não, meu filho é normal, meu filho é normal. E muitas mães não aceitam. Essa questão, né, de descobrir que o filho tem alguma deficiência, alguma dificuldade, né, alguma necessidade especial, não é só quando a criança nasce, ela pode ser descoberta, né, na primeira infância. Então, assim, pode até acontecer quando a criança já está na escola. Enfim, então a primeira fase que a mãe passa é de negação. Algumas mães, claro que não são todas, mas uma grande parte, né, enfrenta a questão da negação. O segundo passo, né, o segundo sentimento é de raiva. Ela fica revoltada com aquela situação, fica angustiada, fica desesperada. Atendi várias mães, tanto na escola quanto no consultório, que colocavam a mão na cabeça: meu Deus, Sara, o que é que eu vou fazer agora? O que é que vai ser da minha vida? E aí se preocupava com a vida dela e já estava preocupada com a vida do filho mais para frente. Então, é a segunda fase. A terceira fase é uma fase de negociação. É quando a mãe pensa, começa a correr atrás de várias coisas, tentando reverter aquele quadro, reverter aquele diagnóstico. E que muitas vezes a gente sabe que não é possível. Há umas deficiências que quanto mais cedo a gente descobrir, quanto mais cedo for diagnosticada, mais a criança poderá ser trabalhada, estimulada, e essa deficiência ela acaba não sendo motivos, né, de impedimentos para essa criança ter uma vida com uma qualidade de vida, digamos assim. Então, mas isso é importante que os pais logo cedo, quando perceberem que alguma coisa não está normal, né, que a criança está um pouco mais aquém do que os coleguinhas da sala de aula, de que temos às vezes a mania de comparar um filho com o outro, com o vizinho e tal, mas assim, o ideal é a gente procurar uma ajuda profissional para dar uma avaliada o quanto mais cedo possível, para que quanto mais tarde vai ficar mais difícil trabalhar essa criança. Uma outra fase que a mãe passa é a questão da depressão.
ela fica, né, numa tristeza profunda, vindo dessa questão da raiva, da culpa, do desespero, do medo de como é que vai ser a vida dela, de como é que vai ser a vida dessa criança. Então, assim, é uma grande probabilidade dessa mãe ficar deprimida, principalmente quando ela não encontra apoio do marido, dos pais, dos sogros, né, de pessoas próximas, pessoas que dão suporte a ela. A gente costuma dizer, né, que quem cuida precisa de cuidado. E realmente, mães, né, também usamos o termo de mães atípicas, precisam também ser amparadas, ser acolhidas, tanto quanto o filho que necessita, né, desse cuidado. Porque a mãe que muitas vezes está ali na frente, está lutando pelos seus direitos. E quando ela sozinha está ali lutando e não encontra apoio dos pais, porque muitos homens, eles não conseguem enfrentar esse sofrimento. Eles não dão conta dessa situação. Então, muitos pais acabam abandonando as mães, abandonando a família, né? Ficam só, às vezes, provendo a parte financeira e muitas vezes nem isso também. Então, quando ela não encontra esse apoio na família para dar esse suporte para ela, então há uma grande probabilidade dela ficar deprimida. Atendi várias mães atípicas, né, que acabavam tomando medicação controlada justamente porque não tinham esse suporte familiar e elas eram sozinhas para cuidar da criança, cuidar da casa, trabalhar, cuidar de si, enfim, muitas atividades para uma pessoa só. E a última fase, a aceitação. Quando ela entende, né? Quando ela percebe que há esperança sim, que essa criança pode ter qualidade de vida, que ela pode ter qualidade de vida, que ela pode ir em busca de estimulação, seja profissional ou ela mesma começar a pesquisar, buscar informação, buscar conhecimento. Quando ela começa a buscar os direitos que essa criança tem, porque essa criança tem realmente alguns direitos, né? A lei protege essas crianças em vários aspectos. Então, quando ela consegue alcançar essa fase da aceitação, ela percebe que é como se fosse uma luz no fim do túnel, é como se a cortina abrisse. E assim é muito bacana quando a mãe consegue perceber isso. Claro que nem todas passam por todas essas fases, tem mães que conseguem lidar muito bem, tem outras mães que têm mais dificuldade, mas enfim, todas as mães precisam ser acolhidas, precisam ser respeitadas, precisam ser entendidas. Mas para isso, a mãe também precisa estar de coração aberto e mente aberta para ouvir as orientações dos profissionais, tá? Agradeço a atenção. Nos encontramos no próximo vídeo.